Gênesis capítulo 41, leremos dos versos 50 até o verso 52. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O tema da mensagem nessa noite é como lidar com os problemas que nos afligem. Como lidar com os problemas que nos afligem. Não sei se todos aqui conhecem o livro O Peregrino. É o maior clássico escrito de todos os tempos. Um dos livros mais lidos e vendidos ao redor do mundo. Depois da Bíblia, provavelmente entre os cristãos é o livro mais conhecido. O Peregrino foi escrito por John Bunyan, um puritano que depois da sua conversão, ele passa a pregar o Evangelho, e ele fica viúvo da sua esposa, que lhe deixa 4 filhos, sendo um desses filhos uma menina cega. Ele se casa com uma mulher muito piedosa, e a partir dali então ele se torna um pregador do Evangelho. Contudo, ele é proibido de pregar o Evangelho por conta de ser um pregador leigo, e isso era proibido. Contudo, ele se recusa a deixar de pregar o Evangelho, e por conta disso, ele passa a ser preso por repetidas vezes, né? Ele, sendo encarcerado, em cada oportunidade, quando saía, ele prometia que ele iria voltar a pregar. E cada dia, ele percebia que ele estava com a corda no pescoço, que as coisas não estavam bem. 12 anos preso. E durante esse período, ele relata o sofrimento que lhe afligiu o coração. Ele diz o seguinte: a separação de minha esposa e de meus filhos sempre me tem sido como arrancar a carne de meus ossos, enquanto estou nesse lugar. Isso não somente porque os amo demais, mas porque sou sempre lembrado de suas privações, misérias e da grande falta que minha família terá se for tirado deles, especialmente minha pobre filhinha cega. A pensar nas privações que minha doce filha cega pode passar, quebra meu coração, pobre criança. Que grandes sofrimentos será sua porção neste mundo. Ela poderá ser esbofeteada, mendigar, passar fome, frio, não ter o que vestir e milhares de outras calamidades. 12 anos preso por pregar o Evangelho. E sob alta provação, no fogo da provação, Bunyan produz alta teologia, produz uma teologia que abençoa milhares, milhões de pessoas há séculos. Como reagir, como lidar com as aflições, como lidar com os períodos onde nós sofremos, onde somos afligidos, diante das derrotas da vida, diante das dificuldades que nos afligem. Chegamos ao fim de 2018, não sei como foi o ano de 2018 para você. Talvez ele bateu forte, talvez você sofreu perdas, talvez desengano, talvez algo que feriu o seu coração, grandes aflições. No dia de ontem, houve uma luta, uma disputa por um cinturão do UFC, e uma das lutadoras sofreu um nocaute. O nome dela lá é Cyborg. E hoje, vendo, eu vi algumas notícias que ela é cristã, e estava vendo um vídeo e ela louvando a Deus, depois dessa derrota, e ela escreveu algo assim, exatamente isso no seu Instagram. Todos os dias um pai levanta pela manhã e pede a Deus uma vitória, mas no final do dia ele chega em casa derrotado.
Uma mãe chora por seu filho que está nas drogas ou no pecado, por mais que lute, não consegue libertar seu filho. O empresário está lutando para manter sua empresa aberta, o funcionário para não perder o emprego. Mesmo assim, a vitória escapa pelas mãos, a vida é repleta de derrotas. Na verdade, é sempre uma questão do que a derrota vai fazer conosco, ou do que faremos com ela. Uma pedra no caminho serve para tropeçarmos, ou para servir de degrau para um novo nível. De qualquer maneira, Deus está conosco na angústia, na derrota e na vitória. Então ela cita o Salmo 91, 15 e 16, que diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Diante das derrotas, diante das aflições, diante dos momentos de terrível angústia, problemas no trabalho, em casa, na escola, na igreja, como lidar? E nesse texto, então, Gênesis capítulo 41, nós temos um texto que nos ensina um pouco em como lidar, de alguém que lidou com isso. Seu nome é José. Todos conhecem muito bem a história de José, que começa em Gênesis capítulo 37. O mais novo de 11 irmãos, o filho predileto de Jacó. Alguém que seu pai amava mais do que a seus irmãos e que lhe dá uma túnica colorida. Naquela época, todas as roupas eram aquela cor crua, não existia cores dos tecidos. Então ele recebe uma túnica de marca, última moda, a mais cara que tem. E aquilo produz inveja nos seus irmãos. Para piorar, Deus dá sonhos a José. José sonha por 2 vezes que ele está sendo exaltado e que seus irmãos e seus pais estão se curvando diante dele. E então ele relata isso a seus irmãos. Seus irmãos ficam irados. Como que esse moleque vai ser exaltado e nós teremos que nos curvar diante dele? E então seus irmãos decidem matá-lo. Quando eles o lançam em uma cisterna, eles discutem entre si, e a resolução deles é: não, para que matar, se outros podem fazê-lo? Vamos lucrar com ele, vamos vendê-lo como escravo ao Egito. E por 20 moedas de prata, eles então vendem José como escravo ao Egito. E José, ouvindo tudo aquilo: são meus irmãos, aqueles que me traem, aqueles que deveriam me proteger, são aqueles que estão me prejudicando, me vendendo como escravo, com 17 anos, para o Egito. Aquele menino está completamente frustrado. Agora, ele não sabe como será o seu futuro, ele não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai ser morto, se ele vai sofrer. Ele está no escuro. E como lidar com essas situações? No capítulo 39, nós vemos a chegada de José ao Egito. Quando ele chega ao Egito, a primeira coisa então que a gente pode perceber no capítulo 39 é a percepção da bênção de Deus, mesmo quando os seus filhos estão no escuro. Ele chega ao Egito, mas o Senhor era com ele, e por isso José podia descansar mesmo no escuro. Veja Gênesis 39, verso 2. Ele chega ao Egito, ele é levado para lá, e o verso 2 diz: o Senhor era com José, e ele veio a ser um homem próspero. Deus faz José prosperar no escuro, na aflição, porque Deus estava com ele no momento mais difícil da sua vida. Deus era com ele, porque Deus era com ele, ele prosperava. Verso 4 e verso 5, nós vemos que José logra mercê perante o seu Senhor, porque o Senhor era com ele, e então o Senhor abençoa a casa do egípcio, por amor a José, porque ele ama a José. Deus abençoou a casa, e diz que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Deus era com José, e Deus o faz prosperar.
No verso 6, nós vemos que José era bonito, ele era formoso, de porte, de aparência. Então a esposa de Potifar, não uma, não duas, mas diariamente tentava José. Diariamente ela tenta José para que ele se deitasse com ela. Se deitar com ela poderia trazer para ele privilégios. Se deitar com ela poderia trazer para ele tranquilidade ali naquela casa. Aquela mulher o teria como mais especial. Provavelmente o seu senhor jamais saberia. Contudo, mesmo na aflição, mesmo quando muitos talvez perguntariam: onde está Deus? José sabia que Deus estava lá. Ele sabia que Deus estava com ele, e ele honrava o Senhor. E ele decidia honrar o Senhor. E porque ele honrava o Senhor, ele é acusado de estupro. Quando as coisas iam mal, quando ele chega naquela situação, Deus o abençoa e ele começa a prosperar. Quando as coisas começam a melhorar, então elas vão de mal a pior, de escravo a prisioneiro acusado de estupro, sem ninguém para defendê-lo, sem julgamento, sem advogado. Apenas uma coisa que nos mostra, no capítulo 39, o verso 21, diz que o Senhor era com ele. Gênesis 39, verso 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Verso 23 diz que o Senhor era com José, tudo que ele fazia prosperava. Deus o faz prosperar como escravo, Deus o faz prosperar como prisioneiro, Deus o faz prosperar na escuridão, porque José honra a Deus, Deus honra o nome dele na vida de José, Deus abençoa José. Ele podia não compreender a situação ao seu redor, mas ele cria, ele confiava no Senhor. E como que José então reage? Qual que é o sentimento que José tem quando ele chega no Egito, em relação a tudo que ele tem sofrido, a tudo que seus irmãos o fizeram passar? Então nós chegamos a Gênesis capítulo 41, versos 50 e 52, quando José agora, ele já é o primeiro-ministro do Egito, ele já é a segunda pessoa mais importante do mundo, e agora Deus lhe dá 2 filhos, antes que viessem os 7 anos de fome. Durante os 7 anos de fartura, em que José é o primeiro-ministro do Egito, ele é quem recolhe todo o alimento, é quem estoca, é quem decide todas as coisas ali. E Deus lhe dá 2 filhos, e diz o texto então que o primeiro ele chama de Manassés, e o segundo ele se chama de Efraim. Manassés então, ele diz que ao primeiro chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Primeira coisa que nós aprendemos então, em como lidar com os sofrimentos, com as aflições, que devemos ser esquecidos do passado e do futuro. Nós devemos nos esquecer do passado e do futuro. Ele dá esse nome a Manassés, quer dizer levado a esquecer. Deus me fez esquecer daquilo que houve para mim, eu esqueço, eu deixo isso para trás. Eu não permito que o meu passado defina o meu presente, abale o meu presente. Eu não permito que a ansiedade do que pode acontecer amanhã abale como eu devo viver hoje. José decide viver para a glória de Deus. No momento em que ele estava, ele glorifica a Deus como escravo, ele glorifica a Deus como prisioneiro, ele honra o Senhor, porque Deus o fez esquecer, ele deixa para trás. Isso não é amnésia, viu, queridos? É perdão. José perdoou. José não carrega fardos, por isso ele prospera, por isso ele caminha em frente. Não há um peso muito grande sobre suas costas que o impede de prosseguir.
ele confia no Senhor, ele experimenta as bênçãos presentes de Deus, não focando seus olhos nas aflições do passado. Ele não se torna um homem amargo pelo que fizeram com ele não se torna alguém vingativo, ele não deixa de abençoar as pessoas, ele abençoa Potifar, ele abençoa aqueles homens que estavam presos com ele abençoa o carcereiro. Onde José estava, ele era uma bênção. Ele não se torna um homem amargo, ele não era alguém carregado com excesso de passado, que gera depressão, angústia, tristeza, tampouco alguém extremamente preocupado com o futuro, que gera ansiedade. José vivia para a glória de Deus no presente, em obediência ao Senhor no presente. E veja que José não tinha a Bíblia nas suas mãos. José tinha o testemunho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que chamou o seu bisavô, do Deus que decidiu salvar esse povo de ser o seu Deus. E José então decide andar com Deus no presente. Eu não sei o que aconteceu com você, não sei talvez quais angústias já te aconteceram, e talvez não foi culpa sua, talvez o que houve no passado, você não tem culpa disso, mas o que eu posso te dizer, querido, é que você só vai conseguir seguir em frente, se você perdoar, se você se esquecer, se você decidir honrar o Senhor, confiar no Senhor, depender dEle, andar na dependência dEle, por fé. E veja que fé não é pedir a Deus que Ele faça aquilo que a gente quer, fé é confiar na vontade soberana de Deus, fé é saber que Ele está no controle, a sua vontade é boa, agradável e perfeita, independe do que eu queira. Senhor, o Senhor é soberano, é isso que o Senhor quer, eu confio, essa é a vontade do Senhor, minha vida está em suas mãos, eu confio no Senhor. E quanto aos outros, eu perdoo, eu exerço misericórdia, eu olho com graça, porque eu olho para o meu Senhor, e Ele é quem me faz esquecer, e é na dependência dEle. Em segundo lugar, além de ser esquecido do passado, José diz no seu segundo filho, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim significa duplamente frutífero. Deus me fez duplamente frutífero na terra da minha aflição. Deus me fez frutífero como escravo. Deus me fez frutífero como prisioneiro, injustiçado, tanto na escravidão quanto na cadeia. E Deus me fez frutífero no trono. Eu honro o Senhor. E diante das circunstâncias, José escolheu ser frutífero. José escolheu viver uma vida de obediência, mesmo na terra da aflição. Quando na aflição nós decidimos honrar o Senhor, nós decidimos seguir a palavra do Senhor, viver com integridade, nós prosperamos. José prospera no escuro, querido. Muitas vezes nós focamos no momento em que ele se assenta no trono, quando ele é colocado abaixo de Faraó, acima de todo mundo. José prosperou. Antes disso, ele sempre foi próspero, ele sempre foi frutífero, porque ele sempre honrou o Senhor, porque ele sempre teve uma vida íntegra, e por conta disso Deus o abençoava. Muitas vezes a gente está correndo atrás de alguns objetivos, nós nos esquecemos que nós devemos ver para a glória de Deus hoje, é onde eu estou que importa. Eu não sei se eu vou viver o dia de amanhã, é na jornada.
É na dependência do Senhor hoje, nas vitórias ou nas derrotas, confiando no Senhor e percebendo o seu cuidado, percebendo a sua presença, percebendo que Ele está conosco. A integridade é a marca do homem frutífero. Eu não sei qual pecado ou falta de integridade predomina ainda na sua vida, mas nós somos chamados a deixar isso para trás e a ser frutíferos na terra da aflição, ser obedientes ao Senhor, querido. Seja esquecido, seja frutífero. Então nós recebemos a bênção do Senhor. José é moldado pelo Senhor, preparado pelo Senhor na aflição para receber essas bênçãos do Senhor. E a bênção não é simplesmente chegar lá, mas perceber a presença do Senhor no caminho. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Josué e de Caleb, não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas eu sempre fiquei muito indignado com a história deles. Porque toda vez que eu lia a Bíblia, que eu lia o livro de Josué, que eu via quando o povo estava prestes a entrar na terra do Egito, né? Antes disso, quando Josué e Caleb eles são espias, quando eles logo chegam à terra prometida, eles acabaram de sair, ser libertos do Egito, e eles estão às portas da terra prometida, e eles então dizem: olha, é uma terra que emana leite e mel, e Deus vai entregar essa terra nas nossas mãos. E aqueles 2 espias então confiam em Deus, porém os outros 10 não, e eles deixam o povo atemorizado. Eles dizem: lá são gigantes, aquele povo vai nos devorar. E o povo não confia em Deus, o povo não confia nas promessas que foram feitas a Abraão, de que a sua descendência seria numerosa como as estrelas dos céus, como a areia do mar, e de que Deus lhe daria a terra. A primeira promessa já havia sido cumprida, eles já eram uma multidão numerosa, eles estavam diante da terra prometida, mas eles não confiam. E eu sempre fiquei indignado, porque Josué e Caleb confiaram em Deus e passaram 40 anos no deserto, 40 anos na expectativa, na espera da entrada da terra, e eu ficava indignado com isso. Mas o que eu me esquecia, é que durante esses 40 anos no deserto, eles tiveram a presença de Deus junto com eles, eles puderam vivenciar milagres. A questão não é entrar na terra prometida, a questão é: o Senhor Deus está comigo. É isso que Moisés diz quando o Senhor fala: eu não vou entrar com vocês na terra, eu vou colocar vocês lá, mas eu não irei, porque esse povo é um povo de dura serviço, e se eu entrar eu vou destruí-lo. E Moisés diz: não nos faça subir, não nos faça ir, se a tua presença não for conosco. Se o Senhor não estiver lá, não é terra prometida, não é um lugar de bênção. Deus estava no deserto. Durante os 13 anos de José, como escravo e preso, Deus estava lá. E então ele se torna primeiro-ministro no Egito. O sonho de José se cumpre. Agora seus irmãos se curvam perante ele, por 2 vezes no livro de Gênesis. Nós vemos seus irmãos curvados diante dele. Deus estava o tempo todo no controle, José sabia disso. Ele diz: Deus foi quem me trouxe para cá, Deus é quem é soberano e está no controle. Nós estamos cônscios da soberania de Deus na nossa história, queridos. Estamos cônscios da presença do Senhor, mesmo quando estamos no escuro. Somos chamados a perdoar, a não olhar para as circunstâncias, a ser esquecidos do passado, do que fizeram a nós, a confiar no Senhor e a ser frutíferos, mesmo em meio à aflição, vivendo uma vida de obediência ao Senhor, de integridade ao Senhor. Quero terminar com um poema escrito por Dietrich Bonhoeffer. Ele que era um pastor alemão, que em abril de 1943,
Ele foi preso por ajudar, por participar de uma conspiração contra Hitler e ajudar judeus a fugirem da Alemanha nazista, a fugirem da morte. E estando preso, ele escreve cartas, anotações na prisão, em um período de escuridão. Bonhoeffer foi morto, enforcado, nu, 3 semanas antes do fim da guerra, no escuro, sem saber o porquê. Ele estava vivendo aquilo, vendo o mal prosperar, e ele escreve, ele diz, o título do poema é Quem Sou Eu? Ele diz: quem sou eu? Seguidamente me dizem que saio da minha cela, tão sereno, alegre e firme, qual o dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que da maneira como falo aos guardas, tão livremente, como amigo e com clareza, parece que esteja mandando. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente, com orgulho, como alguém que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade e ofensa mesquinha, nervoso na espera de grandes coisas, em angústia, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas um hipócrita e um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura, seja como um exército em derradeira fuga, à vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nessa solidão de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó Deus, sou teu. Sou teu. Diante das aflições, nós precisamos saber que nós somos do Senhor e de que Ele está conosco. Esse homem caiu, mas foi recebido no céu. A leve e momentânea tribulação que nós passamos nessa terra produz para nós um eterno peso de glória. Os nossos olhos não podem estar no aqui e no agora. Se fosse assim, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sofremos, passamos por angústias, por dificuldades, mas devemos confiar no Deus providente, no Deus soberano, nos esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, aquele que pagou pelos nossos pecados e conquistou o prêmio por nós, para a nossa salvação eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Que Deus nos abençoe, queridos.